Contexto histórico em que Cecília Meirelles estava inserida. A segunda fase do modernismo no Brasil apareceu em meio a um contexto de eventualidades conturbadas. Logo após a crise de 1929 em Nova York, ocorreu a depressão econômica, a qual muitos países se encontravam, como já citado, numa crise econômica, social e também política. Com isso, passou a surgir governos totalitários e ditatoriais na Europa, o que fez com que houvesse o início da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, no Brasil, em 1930, foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, conhecido como política do café com leite. Em 1937, foi realizado o golpe do Estado Novo, que foi resultado de um longo esforço de Getúlio na construção de um regime autoritário no Brasil. A Cecília viveu em uma época onde os homens ainda dominavam tudo, mulheres eram vistas como inferiores e dependentes, além de que dificilmente desenvolviam uma carreira profissional. Mas, com seus versos, conseguiu romper barreiras, ganhando destaque na literatura e educação no país, que vão ser assuntos mais aprofundados em próximas explicações. Cecília, a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. Infelizmente, não chegou a conhecer seu pai, que faleceu antes de seu nascimento, e logo após, apenas com seus 3 anos de idade, perdeu a mãe. Sendo praticamente órfã, foi criada pela avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Em 1922, casou-se com o artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Porém, em 1935, com depressão, ele cometeu suicídio e assim se foi mais uma pessoa a qual Cecília amava. Em 1940, casou-se novamente com o professor e engenheiro agrônomo Heitor Grilo. O falecimento de Cecília foi em sua cidade natal, no dia 9 de novembro de 1964, vítima de câncer. Cecília Meirelles estudou na Escola Estácio de Sá, onde em 1910 concluiu o curso primário e recebeu das mãos de Olavo Bilac, que era inspetor de ensino e um dos principais nomes do parnasianismo brasileiro, uma medalha de ouro com seu nome gravado por ter feito o curso com louvor e distinção. 7 anos depois, em 1917, diplomou-se professora primária na Escola Normal do Rio de Janeiro e desenvolveu intensa atividade como educadora. Estudou línguas e também, na música, estudou canto e violino. Sempre preocupada com a educação das crianças, dedicou muitos anos de sua vida ao magistério, que exercia em escolas oficiais do Rio de Janeiro. Colaborou com quase todas as revistas e jornais cariocas da época, por desenvolver uma intensa atividade literária e jornalística. Falando um pouco sobre sua carreira literária, aos 18 anos, em 1919, lançou seu primeiro livro de poemas, Espectro, que tinha 17 sonetos de temas históricos, pelo qual recebeu elogios da crítica especializada. Em 1922, Cecília participou da Semana de Arte Moderna, quando fez parte do grupo da revista Festa, que eram defensores do universalismo e tradicionalismo da poesia. Colaborou com a imprensa carioca, escrevendo sobre folclore, pois estudou folclore, literatura e teoria educacional. Além disso, publicou vários artigos sobre educação na sua carreira como jornalista, em 1930 e 1931. Cecília era uma grande crítica do governo Vargas e defensora de uma educação pública de qualidade. Ela participou da fundação do movimento Escola Nova junto com outros intelectuais. Em 1934, Cecília foi responsável por organizar e fundar a primeira biblioteca infantil do país, no Rio de Janeiro. Foi inaugurada em 1934 e funcionou em 1937. E fechou diante de denúncias de que ali havia material educacional duvidoso. A biblioteca era no Pavilhão Morisco, em Botafogo, e contava com atividades relacionadas à música, cinema, cartografia e jogos. Ainda em 1934, viajou para Portugal, onde realizou conferências divulgando a literatura e o folclore brasileiro, a convite do governo português. Tratando-se de escola literária, Cecília Meirelles pertence à segunda geração modernista. Entretanto, é possível encontrar em sua obra influências da poesia medieval,
romântica, parnasiana e simbolista, como o uso de formas fixas, especialmente o soneto, técnicas tradicionais de versificação, temas filosóficos e espirituais e linguagem elevada, que torna sua obra singular no contexto histórico em que é desenvolvida. Poeta intimista, próxima à abstração da música, ao sentimento religioso e à fluidez do sonho, seus temas recorrentes são o amor, a morte, o tempo e a eternidade, o que se evidencia já a partir dos títulos de seus livros, como Vaga Música e Mar Absoluto. Principais obras de Cecília Meirelles. Irei citar 3 das principais obras dessa escritora que enriquecem tanto a literatura brasileira. Espectros. Espectros foi a obra poética de estreia de Cecília Meirelles, publicada em 1919, após Cecília ter se formado pela Escola Normal do Rio de Janeiro. Trata-se de uma coleção de 17 sonetos de influência principalmente simbolista, retratando temas históricos ou religiosos. Criança, meu amor. Coletânea de cantigas e pequenos textos poéticos dirigidos às crianças e ao seu mundo particular. Valores como bondade, respeito e amor ao trabalho são transmitidos de forma singela mediante as histórias simples que vêm encantando várias gerações de leitores. Baladas para El Rei. Terceira produção poética de Cecília Meirelles a vir a público. Baladas para El Rei, de 1925, presenteia o leitor com versos que demonstram a rara capacidade de nossa maior poeta para evocar imagens e sentimentos, preocupações metafísicas que aparecem sem cessar ao longo de sua vasta obra, tais como a fugacidade do tempo e os mistérios da morte e do amor, já aparecem nesse livro. As ilustrações presentes no livro, concebida pelo artista plástico português Fernando Correia Dias, primeiro marido de Cecília, expandem o som e a ressonância dos poemas da autora, poemas que, ao remeterem nosso espírito a reinos distantes e imaginários, acabam iluminando fronteiras de nossa alma que até então não haviam conhecido claridade. Firme na cela do ginete arfante, da corte na vanguarda ei-la as hostis, trincheiras que galopa delirante, fronte serena e coração feliz. Sob os anéis metálicos do guante, os dedos adivinham-se viris, que sustêm o estandarte palpitante, onde esplende a dourada flor de lis. Rica de sonhos, crença e mocidade, a donzela de Orleans no seu tresvário, de mística na indômita carreira, sorri. Nenhum tremor a alma lhe invade. E, entanto, o olhar audaz e visionário já tem clarões sinistros de fogueira. Como dito antes, a obra Espectros de Cecília Meirelles fala sobre fatos históricos e religiosos, assim criando este poema baseado na história de Joana d'Arc, que foi uma heroína francesa e santa canonizada pela Igreja Católica, conhecida por seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos, e que, infelizmente, no dia 30 de maio de 1431, a jovem francesa foi queimada em praça pública, ao ser acusada de heresia e feitiçaria por um tribunal eclesiástico inglês e francês. Na época, ela tinha somente 19 anos. Bom, para poder encerrar, eu vou falar 4 curiosidades sobre a Cecília. A primeira se trata da grafia de seu sobrenome. O sobrenome da escritora era originalmente com 2 L's. Ela resolveu adotar apenas um L após receber uma carta de um desconhecido que se dizia médium e lhe sugeriu tal mudança para tornar a vida mais leve. E como no momento estava fragilizada pela morte do marido, aceitou a sugestão. Outra situação foi que, embora vários escritores tenham sido retratados em papel moeda, Cecília foi a primeira e única literata a estampar uma cédula nacional. Foi homenageada nas notas de 100 cruzados novos entre 1989 e 1992. Em relação às escolas, existem várias em homenagem a Cecília Meirelles, nomeadas com seu nome. Por último, o vocabulário da língua portuguesa ainda considera poeta apenas como substantivo masculino, mas Cecília nunca gostou de ser chamada de poetisa. Para ela, significava uma diminuição do seu trabalho, como se a chamassem de mulher prendada. Poeta seria mais adequado e não marcaria essa distinção entre os gêneros, uma distinção que até hoje existe. O aviso de preferência está inclusive registrado em um poema chamado Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta.